Olá, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter uma aula que é a continuação de uma aula que já foi dada, de uma aula que está em um slide anterior. Existe um slide anterior aqui no canal que é sobre o adjetivo. E a de hoje vai ser sobre a flexão de grau do adjetivo, certo? Agora, antes de vocês assistirem a essa aula, vocês podem se inscrever no canal e acionar o sininho. E depois que vocês assistirem a aula, se vocês gostarem, curtam a aula e vocês podem compartilhar com outras pessoas, tá legal? Bom, nós sabemos que o adjetivo é uma palavra que caracteriza os seres, né? Então, ele vai dar características boas ou características ruins. O adjetivo ele pode aparecer no grau normal, né? Como aqui, a criança é educada. A palavra educada é um adjetivo que está caracterizando a criança, mas ele está no grau normal. Eu não estou exagerando essa característica, não estou dizendo que ela é muito educada, que ela é educadíssima, nem estou comparando essa característica da criança a uma outra pessoa, né? A uma outra situação, a uma outra característica dela, eu não estou fazendo isso. Então, esse adjetivo, ele está no grau normal, certo? Mas o adjetivo ele pode ter o grau comparativo. Como o próprio nome diz, é quando eu vou comparar uma característica de um ser a um outro ser, ou até mesmo a duas características que esse ser possui, né? Eu posso comparar uma característica com outra. Então, o grau comparativo ele pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Quando eu digo a criança é tão educada quanto o pai, o adjetivo que aparece nessa frase é a palavra educada. Educada é o adjetivo, certo? Que está caracterizando a criança. A diferença aqui nessa frase para do grau normal é que eu uso essa característica para comparar a criança com o pai. Ambos são educados, né? E são educados igualmente. Para isso eu usei o advérbio tão e a conjunção comparativa quanto, para comparar a criança ao pai. Então, o adjetivo educada, ele está no grau comparativo de igualdade, porque a minha intenção aqui não foi apenas a de caracterizar a criança, mas de compará-la ao seu pai, de comparar essa característica dela à característica do pai. Na próxima, eu usei o grau comparativo de superioridade, dizendo a criança é mais educada do que o pai. Observe que aqui continuamos com o adjetivo educada, né? Que está caracterizando a criança e o pai. Entretanto, aqui eu usei o advérbio mais. Aqui em cima eu usei o advérbio tão, aqui eu usei o advérbio mais. E a conjunção comparativa que pode vir ou não antecedida da contração do, né? Eu posso dizer a criança é mais educada do que o pai, ou eu posso dizer que a criança é mais educada que o pai, né? Tanto faz. Então, aqui, os dois são educados, mas a criança é mais, certo? Então, eu usei o grau comparativo de superioridade. Toda vida que eu usar mais que, mais do que, eu tenho o grau comparativo de superioridade. Nesse outro, o de inferioridade, eu vou usar o advérbio menos, certo? E a conjunção comparativa continua a mesma. O que? Antecedido ou não da contração do. Então, eu coloquei a criança é menos educada do que o pai. O adjetivo continua sendo educada, né? Só que aqui a criança é menos. Os dois continuam sendo educados, entretanto, a criança é menos educada. Então, o advérbio menos
passa a ideia de inferioridade. Então, minha intenção aqui foi mostrar a característica da criança para comparar com o pai usando um grau comparativo de inferioridade. Bom, vejam que o grau comparativo, ele também pode apresentar uma característica irregular. Isso é apenas para o grau comparativo de superioridade. Alguns adjetivos formam o grau comparativo de superioridade de modo irregular, com formas sintéticas. As formas anteriores que eu mostrei são formas analíticas. Você pode perguntar, Ana Paula, qual é a diferença de analítico para sintético? O analítico, ele apresenta duas palavras como mais educada. Eu tenho o adjetivo educada, mas para usar o grau comparativo de superioridade, eu tive que usar o advérbio mais. Ele precisou de uma outra palavra, de uma outra classe gramatical, que foi o advérbio mais, para poder haver essa comparação de superioridade. Na sintética, sintetizar significa reduzir. Então, eu vou pegar essas duas palavras e vou transformar em uma. Alguns adjetivos na língua portuguesa, eles não admitem virem acompanhados do advérbio mais em situações comparativas, em que eu comparo a mesma característica para dois elementos, para dois seres. Esses adjetivos são os adjetivos bom, mal, grande e pequeno. Quando eu vou comparar, o adjetivo bom para duas pessoas, eu não posso usar mais bom, eu tenho que usar melhor. Então, eu não posso dizer que o teu irmão é mais bom que o meu. Eu vou dizer que o teu irmão é melhor que o meu. Então, eu vou transformar essas duas palavras em uma. Eu sintetizei, Então, ficou melhor. A mesma coisa o adjetivo mal. Eu não posso dizer que o teu irmão é mais mal que o meu. Eu vou dizer que o teu irmão é pior que o meu. Então, eu pego o advérbio mais e o adjetivo mal e transformo em um adjetivo pior. Então, esse adjetivo, ele já está no grau comparativo de superioridade, só que de forma sintética. E ele não é inferioridade. Tem gente que pensa, pior é inferioridade. Não é. Não é porque eu sintetizei o advérbio mais, que é superior, com o adjetivo mal. Se eu colocasse mais mal, seria superioridade. Então, pior é superioridade, só que sintético. Certo? Não existe a forma sintética de inferioridade. Não existe. Só existe a de superioridade. Certo? Então, a mesma coisa é com grande. Mais grande vai ficar maior. Então, eu não posso dizer o teu irmão é mais grande que o meu. Eu vou dizer o teu irmão é maior que o meu. Eu não vou usar a forma analítica, eu vou usar a forma sintética. E a mesma coisa vai ser para mais pequeno. Eu não posso dizer mais pequeno, eu vou dizer menor. Então, o teu irmão é menor que o meu. Certo? Aqui tanto pode ser só a conjunção que como do que. A mesma coisa aqui. Então, lembrando, menor e pior não são graus comparativos de inferioridade, são de superioridade sintética, Porque eles sintetizam, duas palavras, o mais, que é o advérbio, o adjetivo mal, eles transformam em um adjetivo, que é pior, e menor também, ok? Então, só existe a forma irregular do grau comparativo de superioridade, não existe de inferioridade. Bom, então, um aluno pode perguntar, professora, é correto dizer mais grande, mais pequeno, mais bom e mais mal em alguma situação ou eu nunca vou poder usar?
né? Porque no slide anterior, vocês viram que não pode ser usado quando você compara a mesma característica, grande, pequeno, bom e mal, para duas pessoas ou para dois elementos. Você não pode fazer isso, você tem que usar o sintético. Mas existe um caso em que você pode usar essa forma analítica. Essa forma analítica, ela pode ser usada, mas depende do contexto, depende da situação. Que situação é essa, Ana Paula? É quando se comparam qualidades ou atributos, né? Quando você vai comparar uma qualidade a outra, um atributo a outro. Então, essas formas podem ser usadas, certo? Como aqui, ó. A casa é mais grande do que pequena. Ou a casa é mais grande que pequena. O do está entre parênteses porque ele pode ser usado ou não, certo? Aqui eu posso usar, certo? A expressão mais grande, por quê? Porque eu estou comparando o adjetivo grande ao adjetivo pequeno. Eu estou comparando duas características, duas qualidades de um ser. Então, do mesmo ser, né, que é da casa. Então, aqui eu não posso dizer que a casa é maior do que pequena. Eu não posso usar a forma sintética. Aqui eu vou ter que usar a forma analítica. Então, a forma analítica, ela só pode ser usada nessas situações, quando eu vou comparar duas características do mesmo ser. Eu poderia dizer, a casa é grande e confortável. Entretanto, a casa é mais grande do que confortável. Está correto, porque eu estou comparando o grande com o confortável, que são duas qualidades, dois atributos do mesmo ser. Certo? Aqui, ó, o auditório é mais pequeno do que grande. Certo? Por que eu posso dizer que ele é mais pequeno do que grande? Porque eu estou comparando duas características do mesmo ser, que é o auditório, né? Pequeno e grande. Então, eu vou usar a forma analítica. A forma sintética aqui, ela não é aceita. Então, eu vou dizer que o auditório é mais pequeno que grande ou do que grande, certo? Eu não posso dizer que o auditório é menor do que grande. Não dá para colocar a forma sintética aqui. E acho aquela garota boa e inteligente. Entretanto, ela é mais boa do que inteligente, né? Observe que, novamente, aqui eu estou comparando duas características da garota, dois atributos, que é boa e o atributo inteligente, né? Então, eu não posso dizer que a garota é melhor do que inteligente. Não dá para usar a forma sintética aqui, é melhor do que inteligente. Eu vou usar a forma analítica, eu vou ter que usar o advérbio mais antes do adjetivo boa. Então, vai ficar, entretanto, ela é mais boa do que inteligente. Ok? Então, só nessa situação é que você vai usar a forma analítica. Só quando for para comparar uma característica a outra característica. Então, para concluir o grau do adjetivo, nós temos o grau superlativo. O grau superlativo, ele pode ser relativo e ele pode ser absoluto. O grau superlativo relativo, ele é de superioridade e de inferioridade. O grau superlativo relativo de superioridade se apresenta dessa forma aqui, ó. A criança é a mais educada da família. Observem que o adjetivo é educada, só que antes do advérbio mais, que foi usado para enfatizar esse adjetivo, eu tive que usar o artigo, a mais educada da família. Então, observe que isso faz a diferença e diferencia do grau comparativo. Aqui eu não estou comparando a criança com outros seres, mas eu estou colocando a criança num patamar acima de um grupo, que é a família, através do artigo a mais educada da família. Observe que
eu não usei a conjunção comparativa, o que? Aqui, certo? E eu usei o artigo para passar essa ideia de diferenciação de todos os outros elementos de um grupo, né? E para passar a ideia de uma ênfase maior. A mesma coisa no grau superlativo relativo de inferioridade. Ó. A criança é a menos educada da família. O adjetivo educada, o advérbio menos, né, para enfatizar, e o artigo para colocar essa criança num grau de exclusividade, né, numa situação de exclusividade em relação ao grupo. Então, a criança é a menos educada da família. Esse é o grau superlativo relativo. E também aqui você pode usar a forma sintética, né, no de superioridade, que a mesma que existe no grau comparativo de superioridade, você pode usar no grau superlativo relativo de superioridade, que são as expressões maior, menor, pior e melhor. Eu poderia dizer que a criança é a melhor da família, né? Só que antes de melhor, eu vou usar o artigo, a melhor. Né? Eu poderia dizer que a criança é a pior da família, né? Então, também seria o grau superlativo relativo de superioridade, só que a forma sintética, né? E não a forma analítica, porque eu não posso dizer a mais boa, então eu vou dizer a melhor. Eu não posso dizer a mais má da família, eu vou dizer a pior, né? Então, nesse caso, eu também posso usar a forma sintética, ok? Sempre lembrando que é de superioridade, tanto maior como menor, tanto melhor como pior, porque menor é mais pequena, ok? Que você vai substituir. E o absoluto significa único, é porque eu não tenho a intenção de pegar uma característica para comparar com outra pessoa, né? Eu não vou comparar dois elementos, duas situações, e nem vou colocar num grau de exclusividade em relação a um grupo. Mas aqui a minha intenção é só enfatizar uma característica de um ser, certo? Então, o absoluto ele pode ser analítico e ele pode ser sintético. Eu já disse a vocês que o analítico é desenvolvido, é quando o adjetivo precisa de outra palavra para passar a ideia de ênfase. E o sintético é quando eu transformo essas duas palavras em uma. Como aqui, ó. A criança é muito educada. Ele é analítico. Por quê? Porque para exagerar essa característica de educada, para exagerar esse adjetivo, eu precisei do advérbio muito, né? A criança é muito educada. Eu também poderia usar outros advérbios. Poderia ser bastante educada, poderia ser que ela é educada demais, ela é demasiadamente educada, né? Em expressões coloquiais, ela é tremendamente educada. Eu poderia só repetir, ela é educada, como aparece em textos literários ou até em expressões do dia a dia, que a gente diz às vezes assim, aquele rapaz é lindo, lindo. Né? Então, quando você repete, essa repetição passa a ideia de exagero. Né? Então, ele é analítico, porque uma palavra precisou de outra palavra para ser enfatizada, certo? Já o sintético é quando eu transformo essas duas palavras em uma. Aqui, ó, a criança é educadíssima. Eu usei o sufixo íssima para passar essa ideia de exagero, certo? Então, aqui eu tenho grau superlativo absoluto sintético. Esse outro slide, ele traz o grau superlativo absoluto analítico e o grau superlativo absoluto sintético para vocês entenderem melhor, né? É a continuação do slide anterior. Ó, o grau superlativo absoluto analítico, eu já disse a vocês que ela apresenta uma palavra intensificadora, muito, extremamente, excessivamente, imensamente, mais o adjetivo. Aqui, a sobremesa é muito doce. O teste foi extremamente fácil.
O professor é imensamente sábio. Então, doce, fácil e sábio são adjetivos que caracterizam o substantivo. Doce caracteriza a sobremesa, fácil caracteriza o teste e sábio caracteriza o professor. Aqui ele precisou do advérbio, né? Muito, extremamente e imensamente. Então, você tem o adjetivo no grau superlativo absoluto analítico. Já o sintético, eu vou transformar essas duas palavras em uma, através do sufixo, que pode ser o sufixo íssimo, imo, ílimo, érrimo, né? Algumas palavras na língua portuguesa ainda apresentam o sufixo erudito, né? Por exemplo, muito pobre, eu vou dizer paupérrimo. Aquela mulher paupérrima, é a forma culta, né? Aqui, a sobremesa é dulcíssima. Dulcíssima quer dizer muito doce, não é docíssima, né? A gente também tem a mania hoje em dia de enfatizar através da propagação de uma sílaba. Esse café está doce, né? A gente às vezes faz isso. Ou então a gente faz está doce, doce, através da repetição. Quando você repete, ele é analítico, certo? Quando você bota o sufixo, ele é sintético. Então a sobremesa é dulcíssima. O teste foi facílimo, para dizer que ele foi muito fácil. Aqui, ó, é analítico, extremamente fácil. Mas aqui é sintético, porque eu transformei as duas palavras em uma, através do sufixo. E aqui, o professor é sapientíssimo. Sapientíssimo é a forma sintética de sábio, né? Então, aqui nós temos o professor é sapientíssimo. Então, existem muitas formas, né, que são usadas ainda um sufixo mais arcaico, como de muito magro. Aqui no Nordeste nós temos a mania de dizer que fulano é magrelo, né? Ou então que ele é magríssimo, ou até magérrimo. Mas a forma que a norma culta aceita, né, como a forma que é o registro formal, é macérrimo, né? Então, ele é aquele rapaz está macérrimo, que é muito magro, certo? Bom, pessoal, então essa é a nossa aula de hoje. Se vocês gostaram, curtam, viu? Podem divulgar, certo? E em breve estarei postando aqui novas aulas, ok? Tenham um bom dia.